Mateus capítulo 5, a partir do verso 9, no verso 9, Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Santo Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, apesar dos nossos pecados, incoerências, apesar dos nossos tantos tropeços, até aqui o Senhor nos ajudou e nos conduziu. Eu não sei avaliar o tamanho da sua bondade para com essa igreja e para comigo, Senhor. Eu não sei avaliar o tamanho do seu amor em nos suportar, em ser paciente conosco. Muito obrigado, Santo Deus. Não há Deus que se compara ao Senhor. Nada se compara ao seu amor e à sua misericórdia. Mas eu te peço que ainda essa noite, mais essa noite, use de misericórdia. Manifesta teu poder. Conduza essa reunião e essa pregação com o poder do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, e seremos ajudados. Salva-nos e seremos salvos. Consola-nos e seremos consolados. Faz teu reino avançar. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Mas antes de entrarmos no significado do pacificador, o que é um pacificador, vamos aprender primeiro o que não é, o que não significa ser um pacificador, ok? Ser pacificador, primeiro, não é se associar com qualquer pessoa. O fato de você ser pacificador, uma pessoa mansa, que não tem conflito com outras, não significa que você pode, deve, tem que se associar com qualquer pessoa, que deva ter vínculos com qualquer pessoa. Talvez as pessoas tenham a imagem que um pacificador tem que ser boa gente com todo mundo, ter comunhão com todo mundo, intimidade com todo mundo. Ser pacificador não significa que você pode se associar com qualquer pessoa. Veja no caso, por exemplo, de Josafá. Josafá fez uma aliança com o rei Acabe, o perverso rei Acabe, o ímpio rei Acabe, o maldito rei Acabe. E o que ele fez? Fez uma aliança para entrar numa peleja juntos. Josafá quase se deu mal e quase morreu. Deus manda um profeta, Jeú, e repreende Josafá. Olha só, 2 Crônicas 19:2. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Josafá foi severamente repreendido por fazer uma aliança com o ímpio, malvado Josafá, por ter comunhão, por fazer se aproximar, se associar a ele. Note que o próprio Deus, pela boca de Jeú, repreende Josafá. Então, ser pacificador não significa se associar, se macumunar, se aliançar, dar abertura para qualquer um, principalmente para os ímpios. O que mais significa não ser, ou melhor, vamos ver o que não é ser pacificador. Ter comunhão com qualquer pessoa. Primeiro, se associar. Segundo, ter comunhão com qualquer pessoa. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas? Primeiro, não me associar com qualquer pessoa. Segundo, não ter comunhão com qualquer pessoa. Não ter intimidade, relacionamento profundo com ímpios. Ser pacificador não significa que eu deva ter comunhão com ímpios, que eu deva abrir minha casa para ímpios,
que eu deva ser amigo íntimo de ímpios, que eu deva me associar com ímpios. Não significa. Terceiro, o que não significa ser pacificador? Não significa ser ecumênico. O que é ecumenismo? É o ajuntamento das religiões, é o acordo das doutrinas, mesmo que divergente uma das outras. O fato de você ser pacificador, o que é o pacificador? Aquele que não quer guerra, que não quer briga, aquele que quer paz entre todos. Mas isso não significa quando a verdade está em jogo. Não significa não significa ser ecumênico. O fato de eu promover a paz não significa que eu concordarei com doutrinas falsas, com religiões falsas, com doutrinas que não estão nas Escrituras. Martinho Lutero disse assim: a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. A verdade é inegociável. Amós 3,3 diz assim: poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Eu não posso andar de acordo com a Igreja Católica. Eu não posso andar de acordo com o Espiritismo. Eu não posso andar de acordo com a baixa magia, com candomblé, umbanda e quimbanda. Eu não posso ter acordo. Ser pacificador não significa que eu deva ter acordo com eles. Ser pacificador não significa que eu deva ser ecumênico, concordar com falsas doutrinas, falsas religiões, às custas, em detrimento da paz. De maneira nenhuma. A paz, se possível. A verdade a qualquer custo. Isso é alguma das coisas que não significa ser pacificador. Esse pacificador é a promoção da paz. Ela deve ser feita, não pode ser feita em detrimento da verdade, às custas da verdade. Não pode ser feito. O que mais que não significa ser um pacificador? Ser pacificador não é ser conivente com o pecador. Porque talvez você tenha a ideia que ser pacificador é fazer bem com todo mundo, as pazes com tudo, é deixar tudo, nunca contender, nunca se irritar, é deixar rolar tudo solto em prol da paz. Não. Ser pacificador não é ser conivente com o pecador. Ser omisso quanto à transgressão dos outros. Mateus 18,15 diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Ser pacificador não é ser conivente com o pecado dos outros, com a transgressão, com a falha. A Bíblia nos ensina a advertir o pecador, repreender o transgressor, chamar a atenção do transgressor. Jesus mesmo ensinou: ora, se você vir o teu irmão pecar, repreende-o. Repreende-o. Tito capítulo 2,15, Paulo dá uma recomendação para ele assim: fala disto, Tito, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Ser pacificador não significa então ser passivo, ser mole, ser conivente. Não quer dizer isso. Não quer dizer ser conivente com o pecador. Então, mesmo um pacificador, porque Jesus era o maior pacificador, foi chamado em Isaías de príncipe da paz, mas entrou no templo com um chicote e expulsou os vendilhões. Mas chamou os fariseus de raça de víboras, mas repreendeu severamente o legalismo judaico. Ser pacificador não é ser conivente. Jesus foi o príncipe da paz, mas não foi conivente com o ecumenismo. Não distorceu a palavra em um só momento.
Então não significa também ser ecumênico. Jesus também não teve comunhão, Jesus também não se associou. Jesus não participou do sinédrio, Jesus não recebeu os aplausos dos fariseus, e mesmo assim foi um pacificador. Então, ser pacificador não significa uma atitude passiva, conivente, submissa a tudo que ocorre. O que então significa ser um pacificador? O que Jesus está querendo dizer com essa palavra pacificador, derivado da paz? A palavra paz é usada nas Escrituras de duas maneiras. A palavra paz é usada na Escritura de duas maneiras. Em primeiro lugar, ela é usada para descrever uma condição interna do indivíduo, paz de espírito. Essa condição significa estar em um estado interno de tranquilidade por ter sido salvo por Cristo, por ter sido reconciliado com Deus, por ter tido a culpa removida. A primeira vez que a palavra paz é usada, a primeira maneira, fala de uma paz interior. Ele está seguro da sua salvação. Ele foi reconciliado. É a primeira maneira que a Escritura apresenta paz. Ok? Então, quando fala de paz, fala de alguém que desfruta de paz interior. Alguém que está seguro da salvação. E essa paz provém do quê? De ter tido o seu pecado perdoado. De ter sido reconciliado com Cristo. De ter a culpa do pecado removida. E uma vez que ele teve a culpa removida, uma vez que ele foi reconciliado com Deus, uma vez que ele está seguro que está salvo, ele então goza de uma paz interior. Ele desfruta dessa paz. Por isso que os ímpios, ou aqueles que estão na igreja, ainda vivem no pecado, eles não gozam de paz. Eles vivem em contínua perturbação, aflição, em contínua ebulição do coração. Por quê? Porque eles não têm certeza da salvação. A culpa perdura sobre eles. Essa paz interior não pode enchê-los. Essa paz, ela é fruto, só contém ela uma alma regenerada, perdoada, salva. É o que Jesus disse em João 14: deixo-vos a minha paz vos dou. Então a palavra paz é usada nas Escrituras de duas maneiras. Primeiro, fala de paz interior. Segundo, a palavra paz é usada na Bíblia para descrever uma condição de harmonia e unidade entre duas pessoas ou grupos de pessoas. A palavra paz é usada para descrever a ausência de conflitos entre pessoas ou grupos. E é esse segundo significado que Jesus trata aqui. A palavra paz retrata a condição de um cristão, na parte ativa, e a segunda parte trata da condição de um cristão na parte passiva, e a segunda na condição de um cristão na parte ativa. Ele fala ausência de conflito entre pessoas ou grupos. Pacificadores, qualidade daquele que promove a paz entre as pessoas e entre seus inimigos. Aquele que faz paz, não só sente, possui. Não só possui, mas faz. É o fazedor de paz. Em suma, o que Jesus está ensinando aqui? Que uma das características do verdadeiro cristão é que ele não só possui paz de espírito, paz interior, por ter sido reconciliado e ter sido perdoado, mas ele também promove essa paz. Ele também leva essa paz. Ele também causa a paz. Aonde ele vai, tudo que ele fala, tudo que ele faz, é com o fim de promover a paz.
Presta atenção. O que é ser um pacificador? Pacificador é alguém que está, olha só, ativamente envolvido em remover aqueles fatores que produzem inimizade entre duas pessoas ou grupo. Ele é aquele que não atira mais lenha no fogo, na contenda, mas é aquele que procura apagar o fogo. Essa é a função. Por exemplo, se você vê os países que estão em guerra, as embaixadas inimigas mandam um embaixador. Qual é a função do embaixador ao entrar numa nação inimiga? É ele promover a paz entre as partes, reconciliar as partes, apaziguar a contenda das partes. O Iraque com os Estados Unidos, a Síria com o Estado Islâmico, Israel com os muçulmanos. O embaixador faz o quê? Ele vai lá com o intuito de promover paz entre duas partes, apaziguar a ira. Jesus está dizendo que o cristão é este embaixador. Onde há uma contenda no emprego dele, com o patrão e o colega de trabalho, com a mãe e o filho, com a esposa e o filho dele, com os vizinhos, com o vizinho e o outro, dentro da igreja, ele é aquele que vai até as duas partes com o desejo de reconciliá-la. Ele é aquele que luta e trabalha para reconciliar, apaziguar a ira da mãe e o filho, do pai e do filho, do pai e da mãe, dos vizinhos. Ele é o embaixador da paz. Agora, o que mais me deixa louco, que me faz subir os cabelos da cabeça, é que hoje, os crentes de hoje, são exatamente o oposto. Tem crente que só da presença dele, a ira começa, a contenda começa. É só ele chegar, é assim, ó, a casa está em paz, é só a mãe crente chegar do culto, o inferno se instala. É só a crente abrir a boca, o inferno se instala. É só a crente dar um telefonema, mandar uma mensagem, mandar sei lá o quê, a ira, a contenda vem. Sabe por que é na verdade? É porque não é crente, é filho de Satanás. Porque a palavra diabo quer dizer caluniador, fofoqueiro, contendeiro. Satanás quer dizer inimigo de Deus. Filho de Deus não promove contenda. Não promove. E eu estou vendo isso. Dá problema só com ele. Como é que faz isso? A minha mãe está chegando, na hora que ela pega no portão, os filhos, ixi, quer ver o inferno chegar? E ela veio do culto. Ela veio da oração. A pregação se resume que o perfil do verdadeiro salvo é que ele apaga o fogo da contenda e não o acende. É que onde ele passa, ele é um embaixador da paz. Aonde ele vai, olha para você ter uma ideia o que significa. Um pacificador olha, escuta, aquele que se esforça por manter a paz onde ela está presente. O pacificador é aquele que se esforça por manter a paz onde esta já está presente. Está presente na tua casa, entre o marido e os filhos, lá no emprego. Ele é aquele que trabalha para aquele estado de paz não sair. Ele gosta de silêncio. Ele gosta de graça. Ele não gosta de barulho, de palavrão, de xingo, de televisão alta, de menino gritando. É paz. Ele não gosta de ver gente brigada uma com a outra. Ele trabalha para manter a paz onde ela já está. E ele procura estabelecer a paz onde ela está ausente. Ele trabalha para manter a paz onde ela já está presente. E ele procura estabelecê-la onde ela está ausente.
pacificador. Ele é aquele da turma do deixa disso. Não briga não. Falar isso de mim, não, estava nervoso e tal. Ele é aquele que trabalha para a paz, reconcilia as partes, apazigua a ira. Quem que pegou isso aqui? Se é uma esposa, ela fala que foi ela só para ter paz. Não, que foi eu, deixa para lá. Vai ter, tudo bem, tranquilo. Esse é o pacificador, aquele que esforça por manter. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você se esforça para manter a paz onde ela está presente? Seu marido olha assim e vai deitar na cama com consciência pesada. Essa mulher, rapaz, mas essa mulher dá um duro danado. Eu vejo o sofrimento, o esforço que ela faz para manter a paz nesse lar. Seu marido, eu vejo o esforço desse homem. Fala baixo, tenta ser compreensivo, faz de tudo para ser um pedacinho do céu essa casa. É assim teu marido? Promover. E ele procura estabelecer onde ela está ausente, onde não tem, onde está um inferno, uma contenda, uma ira. Ele faz de tudo para fincar uma bandeira branca ali. Ele ora, ele intercede, ele se põe entre as partes, ele toma as dores, seja em algo de grande escala, seja num quarto, numa casa. Você é assim? Está dizendo que aqui, todo crente tem que ter pacificador. O que é pacificador? Aquele que pacifica. Jesus está dizendo, o que pacifica, o que leva a paz, promove a paz, introduz, insufla, incute a paz, aonde não existe paz. É o Senhor paz, o portador da paz, é o advogado da paz, o embaixador da paz. O que eu fico admirado é a enormidade de contenda entre os irmãos. Irmão fofoqueiro, irmão iracundo, vingativo, ruim. Como é que pode isso? Como que pode? Irmão que não olha na cara, que rixa, contenda, e não toma ceia, e passa do outro lado, e não fala com o pai, com mãe, com tio, com amigo, com irmão, com pastor, com obreiro, rixa, contenda, ira, meu filho, o teu coração está cheio de ídolo, de vaidades, de lealdades, está cheio de imundícias, porque aí é a causa das contendas e das guerras, Tiago diz. Precisa purificar esse negócio aí. Tem cabimento. Isso aqui tinha que estar pregando no domingo, isso aqui. No domingo. Se o Deus de paz mora em mim, eu devo ser um pacificador. O Deus de paz mora em você, e o Deus de paz vos guarde, Paulo escreve aos Romanos. Se o Deus de paz habita em você, você deve ser um pacificador. Se você foi reconciliado com Deus, você tem que ser um pacificador. Você deve ser um pacificador. Porque veja só, a Bíblia diz que Deus habita em nós. Ser pacificador é o modelo de Cristo, é o modelo de Deus, é ser semelhante a Ele. Olha o que diz Colossenses 1:20. E que havendo feito por Ele, Cristo, a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Olha só o príncipe da paz, havendo feito por Cristo paz pelo seu sangue, por meio dele, reconciliou consigo todas as coisas. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o nosso exemplo para seguirmos. Efésios 2:14-16, olha só. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Não tem, Deus é que desfez a inimizade, Deus que promove a paz, apazigua a ira, reconcilia partes. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela
as inimizades. Sabe o que está dizendo basicamente aqui? Judeus e gentios não se davam. Judeus e gentios não podiam se dar. Não se podia conceber uma sinagoga, uma igreja, uma congregação com judeu e gentio. Os judeus odiavam tanto os gentios, porque onde que os gentios passavam, os judeus cuspiam no chão onde eles pisavam. O que Jesus fez? Morrendo na cruz, falou: eu vou colocar os dois na mesma igreja, eu vou desfazer a inimizade de judeu e gentio, eu vou apaziguar a contenda, eu vou promover a aliança dos dois. Com a morte dele, ele desfaz e derruba o muro de separação de judeus e gentios, e faz de ambos um povo só. Vão ter que congregar junto, vão ter que ser chamados de cristão, vão ter que almoçar, comer junto. Eu vou promover a paz, eu vou apaziguar a contenda, eu vou reconciliar as partes. Assim deve ser o cristão, assim deve ser nós. Devemos ser nós o pacificador. Como posso saber se sou um pacificador? Como posso saber se sou um pacificador? Quais são as evidências que mostram que sou um pacificador? Como eu sei se faço parte do reino de Deus ou não? Como eu faço para saber se o Deus de paz mora em mim ou não? Agora é que você tem que prestar atenção. Pastor, eu sou um pacificador. Como eu faço para saber se eu sou um pacificador? E se eu sou um pacificador, eu sou salvo, sou um filho de Deus. Como eu faço para saber que eu tenho essa qualidade? Eu tenho essa característica. Quais as evidências mostram que eu sou um pacificador? Vamos ver. Primeiro, os pacificadores possuem uma quietude interna produzida pelo fato de saber que foram reconciliados com Deus. Calma, até aqui está fácil. Primeiro, o estado de espírito de todo pacificador é de quietude, tranquilidade. O estado deles é pacífico, ok? Não é assim o perfil de um crente? Sereno, equilibrado, consciente. Não é assim o perfil de um cristão? Autocontrolado. A primeira evidência que mostra um pacificador, não, é aquele que possui uma quietude interna, por saber que é salvo, que é perdoado. Agora entrou adendo. Eles têm essa paz mesmo em meio a tribulações, não importando quais sejam. Eles não perdem a paz de espírito, mesmo na adversidade. Vamos dar um exemplo, mais uma vez. Como eu posso saber que sou um pacificador? Os pacificadores possuem uma paz interna, por saber que foram reconciliados com Deus, mesmo na tribulação, na adversidade. Olha o exemplo de Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul, perseguido de morte, estava sofrendo uma perseguição implacável, estava sofrendo. Olha o que ele escreve no Salmo 3: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Ele vai mostrar o estado dele. São muitos os que se levantam contra mim. Olha só, olha o que ele está dizendo. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Esse era o estado de Davi, ameaçado. Agora olha a reação do pacificador. Mesmo nessa situação, olha Davi: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e que exalta a minha cabeça. Agora onde ele vai mostrar a paz dele? Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Davi deitou, dormiu, descansou, mesmo sob a perseguição de Saul, mesmo sofrendo, ele descansou, gozou de paz. Você reconhece um homem ou mulher
que não são pacificadores, porque no primeiro sinal de tribulação, eles perdem o controle. No primeiro sinal de tribulação, eles perdem a paz, trocam os pés pelas mãos, se tornam agressivos, ofensivos, se tornam iracundos. Como você sabe que você é um pacificador? Você desfruta de paz interior, mesmo na provação, mesmo na aflição. Olha, Davi, deitei e dormi, peguei no sono, porque o Senhor me sustenta. Gozei de paz, mesmo debaixo da perseguição de Saul. Esse é o pacificador. O coração dele não fica atribulado, perturbado, quando ele está sendo perseguido ou sofrendo uma ameaça. Paulo e os demais santos, eu dei um exemplo aqui daquele que descansa mesmo no vale. Davi, segundo Paulo e os demais santos. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Olha aqui, Paulo, olha só. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo está dando uma descrição dos apóstolos, dos santos mártires da igreja primitiva. Olha o que Paulo está querendo dizer. Somos atribulados, angustiados, perplexos, perseguidos, desamparados e abatidos, mas gozamos de paz. Não perdemos o equilíbrio. Não saímos da igreja. Não deixamos de ler a Bíblia. Não deixamos de orar. Não deixamos de santificar, não deixamos de lutar contra o pecado, não deixamos de confiar nas promessas. Gozamos de paz, mesmo debaixo da espada romana. Olha que coisa linda, quer que eu leia de novo? Parece que é mentira, parece que não existe, isso não foi um homem que falou. Em tudo somos atribulados, em tudo, né? Como ovelhas para o matadouro. Somos levados à morte o dia todo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A tribulação não é maior que nós, não é mais poderosa do que nós. Perplexos, mas não desanimados. Ficamos impactados com o que Deus permite acontecer, mas nós não desanimamos. Perseguidos, mas não desamparados. Sempre há um escape, sempre há um refúgio. Abatidos, podemos abater, nós somos igual bambu, a tempestade vem, a gente enverga até no chão, mas quando ela passa, nós voltamos, abatidos, mas não destruídos. Você acha que o homem desse tinha paz? Esse é o pacificador. Agora tem gente que não pode pegar gripe, não pode perder R$10, que o chifre da besta emerge. O pacificador não perde a estribeira, mesmo no vale. Segundo, como posso saber que sou pacificador? Primeiro, desfruta de paz no vale. Haverá paz no vale para mim, sim, eu sei. Não é o nome daquela canção? Segundo, essa aqui é boa. Cadê o urso? Você está escondendo, né? Eu vou te pegar. Os pacificadores, senhor urso, não revidam quando são atacados. Agora a coisa vai ficar feia. Os pacificadores não revidam quando são atacados. Quer que eu leia de novo? Porque tem gente que não entende. Tem gente que está fazendo de conta que não é com ele. É com você que está fazendo essa carinha aí. Eu sei que a carinha está, mas lá dentro está comichando. É com você, meu filho. É com você mesmo. Eu não revido, quer dizer, não, das 99 eu revidei. Os pacificadores não revidam. Olha que versículo clássico, coisa linda, eu já citei ele umas 8.000 vezes, 8.001 hoje. Romanos 12, 19 e 21. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei. Paulo está escrevendo aos Romanos dizendo, não dei lugar à ira, não se vinguem, minha é a vingança e eu recompensarei.
O pacificador não se vinga. O pacificador não faz justiça com as próprias mãos. O pacificador não dá lugar à ira. O pacificador não aceita a provocação. Não revida a provocação. Agora, que negócio é esse de crente vingativo? Se vinga. Paga o mal com o mal. Característica do pacificador. Não revida quando são atacados. Olha o verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O pacificador não paga o mal recebido com o mal. Ele devolve o mal recebido com o bem. Com o bem. Não dê lugar à ira, minha é a vingança. O pacificador, ele foi ofendido. Eu não estou dizendo que você não foi ofendido, maltratado, traído. Fizeram o diabo com você, mas se você é pacificador, você não dá lugar à ira. Você não se vinga. E você não paga o mal com o mal, mas o mal com o bem. Segunda característica do pacificador, não revidam quando são atacados. Mateus 5, 39 e 40. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga também a capa. Jesus está dizendo, te feriram a face? Eu quero revidar. Não, dá a outra. Dá a outra? Dá a outra face. Eu apanhei uma vez, Jesus está dizendo, apanha duas. Por quê? Porque você é pacificador. Ele não revida. Mulher fala alto com ele, ele fala mais alto. Alguém faz um mal para ele, ele faz um pior. Não. Ele não revida quando é atacado. Por quê? Porque o revide vai tirar a paz. Como ele está ali para promover a paz, ele não vai revidar. O revide vai trazer contenda. Como ele foi feito para desfazer a contenda, ele não vai revidar. O revide vai trazer a peleja, a guerra, a porfia, a emulação. Como ele sabe que vai trazer isso, ele não nasceu para trazer isso. Ele nasceu para trazer a paz. Essas são as características para saber se eu sou um pacificador ou não. Por último, qual é a promessa para o pacificador? Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Esta é a promessa, uma das promessas mais lindas da Bíblia. Bem-aventurados pacificadores. Por quê? O que vai acontecer com os pacificadores? Eles serão chamados filhos de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Eles serão reconhecidos como filhos de Deus. Como você é reconhecido como um filho de Deus? Se você for pacificador. Bem-aventurados pacificadores, qual é a promessa? Serão reconhecidos como filhos de Deus. Agora, primeiro, vão ser reconhecidos por quem? Quem vai reconhecer os pacificadores como filhos de Deus? Por quem? Primeiro, por Deus. Por Deus. Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Deus reconhece os pacificadores como filhos de Deus. O próprio Deus reconhece. Mas tem uma coisa, Deus não reconhece os fazedores de problemas. Deus não reconhece os que fazem contendas como seus filhos. Esses não têm o sobrenome de Deus. Se você é uma fofoqueira de marca maior, um contender, um rixoso, iracundo, você não é filho de Deus. A promessa é para o pacificador,
o tranquilo, o que goza de paz interior, mesmo na provação, o que trabalha, ora, jejua, chora, para manter a paz no lar, entre as partes, entre as famílias, que fala com doçura, esse é filho de Deus, é reconhecido pelo próprio Deus, o próprio Deus o chama de filho. É tremendo, esse tem o sobrenome de Deus, foi adotado por Deus, Deus é quem reconhece. Deus é quem reconhece. É pouca coisa, hein, Martim, ser pacificador, né? Ser chamado filho de Deus. Pouca coisa. Filho de Deus. Por quem mais? Segundo, primeiro, serão reconhecidos como filho de Deus. Segundo, pelas pessoas à sua volta. Você quer saber se você é um crente verdadeiro? Se você é um filho de Deus? Você quer saber? Pergunta para tua esposa. Ela viu o que você fez ontem. Aliás, ela está vendo o que você está fazendo faz 10 anos. Chega nela hoje no quarto. Meu bem, eu sou um pacificador? Sou. A gente chegou do culto, eu vi tudo que o pastor pregou, você também ouviu. Eu tenho aquilo lá. Pergunta para ela. Pergunta para o teu marido. Amor, eu ouvi, assim, eu estou até com vergonha, porque eu meio que já sei a resposta. Eu sou pacificadora? Eu vou pegar a panela que você amassou ontem, na minha cabeça. Aí você vai ver se é pacificadora, meu bem. Eu acho que você queria paz, você queria me matar. Aí eu ia ter paz. Eu acho que eu não entendi se era pacificadora, é verdade, eu não entendi. Pergunta para os teus filhos. Se o meu pai é pacificador, o senhor quer ver minhas costas, pastor Paulo? Rapaz. Você quer saber se é pacificador? Lá onde você trabalha. Como é que é fulana aqui? Pergunta para o patrão, para os funcionários, para os subalternos. Será que você não está igual o rei Jorão? Pastor, trabalhei numa empresa 1 ano, 2, 5, 10. Saí sem deixar saudade. Na escola, quem vai reconhecer que você é filho de Deus é quem está à tua volta. Aquele camarada é ponta. Aquele camarada é um poço de paz. Trabalhar com aquele cara, ele é dócil, compreensivo, pacífico. Ele aguenta o rojão da firma. Ele é filho de Deus. Pastora, minha mãe é uma guerreira, uma mulher de oração, uma mulher calma, tranquila. Ela é filha de Deus. Pastor, o meu marido, o homem da tripas e coração, ele quer ver o bem, o melhor. Ele é filho de Deus. As pessoas à tua volta, elas saberão se você é pacificador ou não. Irmãos, esses são os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Serão chamados filhos de Deus. Serão reconhecidos pelo próprio Deus e pela sociedade. Esse cara é crente. Ele é filho de Deus. Talvez você não tenha essa paz. Talvez você não é um pacificador. Talvez você é mesmo um promotor de contenda, de ira e de rixa. Talvez você nunca nasceu de novo. Não desfruta dessa paz nem um momento no teu coração. E não consegue levá-la para lugar nenhum. Não tem problema. Talvez é porque o seu coração é impuro. Cheio de cobiças, iras, invejas e vinganças. Meu irmão, minha irmã, mas tem um aqui essa noite que é poderoso para limpar teu coração. Para purificar ele dos metais, das lealdades, dos ídolos. Para fazer doce, singelo, limpo, transformado.
e para você um pacificador, uma pacificadora, um filho de Deus. É só você se arrepender, entregar sua vida para Jesus, confessar teus pecados e dizer: Senhor, purifica meu coração, limpa meu coração da impureza, dá-me um novo coração. Eu quero me reconciliar contigo, ter paz contigo. E uma vez que eu receber essa paz, reconciliar contigo, eu quero levá-la para onde quer que eu for, aonde quer que eu passar. Se Deus fizer isso com você, meu irmão, você vai sentir essa paz. Ela vai invadir você e você vai levá-la nos 4 cantos dessa terra. Feche os seus olhos. Vamos orar agora por alguns instantes.